Bem, aqui é o Márcio César, vamos mais para uma aula e nessa aula nós vamos falar de tipos de dados, beleza? Vamos lá seguir, só que antes de nós falarmos de tipo de dados, vamos relembrar algo de muita importância. Olhem aqui o nosso diagrama. Então, se nós olharmos logo acima aqui, ó, nós temos o nosso diagrama. Do que ele está desenhado aqui, como ele está separado? Nós temos a entidade, está aqui, ó, cliente, e os atributos estão aqui. O que refere a cada um deles para nós relembrarmos? Os atributos são os campos de uma tabela. E o cliente, na verdade, que é a entidade, ele é o quê? Ele é a própria tabela sendo desenhada. Então, nós temos a entidade como a tabela e os atributos como os seus campos. E se nós olharmos o comando transaction SQL logo abaixo, notem que nós temos o quê? A criação deste comando, ou a execução dele, a preparação dele. Então, como que ele foi estruturado? Notem o que está em vermelho, as palavras reservadas. Create table, cliente, aí eu abri parênteses, fechei parênteses lá no final e coloquei todos os meus atributos. Notem que na frente dos atributos nós temos destacados alguns nomes. O que são esses nomes? Estes nomes são os tipos de dados. Então notem que cada um dos campos eles são mencionados na criação. Quando eu faço a execução para criar a minha tabela, aí eu coloco cada tipo que ele representa. Então notem que eu tenho lá o primeiro tipo, o segundo tipo, ou seja, para nome, para endereço, CPF, telefone. Então notem que todos eles foram tipados. Quando eu desenho, eu não tipo, mas eu preciso depois, quando eu for criar a minha tabela, quando eu for executar o código para criação de tabela, aí eu defino cada um dos seus tipos. Notem que a entidade CPF cliente, ela está com a bolinha pintada. Então, ela é o quê? Ela é uma primary key, onde foi destacada no comando logo ali na sequência. Então, notem que esses são os tipos de dados. E quais os tipos de dados que nós temos? Ó? Então, no SQL Server, eles são organizados em numéricos exatos, aproximados, data e hora, cadeia de caracteres Unicode, cadeia de caracteres binária e outros tipos. Então, notem que todos eles estão sendo categorizados para que nós possamos criar. Beleza? Então não é que ele serve com base nas suas características de armazenamento, alguns tipos são designados como pertencentes aos seguintes grupos. Quais são eles? Por exemplo, tipos de dados com valores grandes, nós temos o varchar. Se você quer extrapolar o máximo dele, você coloca max. Então você não precisa definir um nome para ele, é óbvio. Isso tem que ser bem pensado. Por quê? Se você coloca o tamanho máximo, isso vai ter um peso no armazenamento do disco. E dos tipos de objetos grandes, aí nós temos lá o text, ntext, image. Então notem que quando eu olho com os maxes e os tipos grandes, eles já estão todos definidos. Então quando você pega um varchar e define o max, está definindo ele no seu tamanho máximo, beleza? Para que vocês tenham uma ideia, ó, em tipo de dados, ó, os numéricos exatos, ó, big int, bit, decimal, int, money, numeric, small int, small money, tiny int. Então notem que nós temos o numéricos aproximados, estão ali caracterizados em float real, cadeia de caracteres, char, text, varchar. Aí nós temos o que mais? Data e hora, cadeiras de caracteres. Cada um desses camaradas, cada um desses tipos, eles são o quê? Definidos na criação do banco de dados para um determinado campo, ou quando a gente fala de desenho, atributo, e ele vai ter o quê? Um peso depois no seu armazenamento. Se você quiser mais detalhes sobre isso, você pode colocar lá no Google tipos de dados e pesquisar a respeito. Quando você pesquisar a respeito dos tipos de dados, vocês vão ter mais informações mais detalhadas do Transaction SQL, o que tipos que nós podemos criar, qual o tipo de armazenamento, de qual número a tal número, qual é a sua definição. Beleza, pessoal? Então olhem lá mais alguns deles, ó. Cadeias de binários, outros tipos. Então notem que nós temos bastante tipos a serem definidos. Até coloquei aqui um endereço do site da Microsoft
para que você possa visitar este endereço e olhar a definição de cada um desses tipos em detalhes, para que vocês saibam qual é o range de cada um deles. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Tipos de dados é muito importante, ele está relacionado ou ele está ligado com um atributo, lembrem disso, que é o campo da sua tabela, e é importante que vocês definam corretamente quando vocês forem criar o seu modelo de dados. Beleza? Então, obrigado, mantenham-se seguros aí e vamos lá seguir nas aulas.